Glória a Deus. Bom dia. Paz do Senhor, amém? Bom estarmos juntos aqui nesse culto de ceia. O nosso primeiro culto desse domingo. Logo mais teremos à noite também o culto das 19 horas. E a partir do dia 24 de setembro, daremos início ao terceiro culto às 17 horas. Então serão 3 cultos, às 10, às 17 e às 19, 19h30. E nisso também mudanças em relação ao comportamento do culto Kids que vai seguir, com as crianças já no início subindo, porque nós vamos ter ministração de louvor lá em cima também. E todo movimento que nós temos de culto aqui será completo lá. Então nós vamos intensificando. E diretivas da parte do Senhor nessa semana nos encaminham a determinadas medidas e sabemos que existe uma demanda muito específica sobre esse horário. Não fazemos isso porque pessoas estão pedindo, não nos movemos pelo que as pessoas pedem, mas pelo que o Senhor está nos apontando nesse tempo. E como igreja, nós temos uma identidade muito definida. E caminhamos com base nessa identidade, nessa definição do Senhor, debaixo de muito temor, de muita responsabilidade. Que em nome de Jesus, nesse domingo, na sua vinda, você possa sair daqui com seu coração transbordando Jesus, cheio da presença, para que tudo que diz respeito à sua vida esteja efetivamente conectado com os céus e você possa desfrutar disso como um maná que nutre verdadeiramente a existência. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga: que bom que você veio nesse domingo bonito aqui na igreja comigo. Aleluia. Glória a Deus. Então essa semana já vai estar nas nossas redes sociais, essas informações. E vamos seguir caminhando na medida que o Senhor tem para a gente. Amém? Você sabia, irmão, se para a gente alugar um imóvel maior custa dinheiro? Bastante. E esse dinheiro está aí no teu bolso. Esse dinheiro está aí no teu bolso. Tua empresa vai prosperar. Você vai fechar negócios assim que você vai dizer: o Jesus amado travou meu celular do tamanho do Pix que eu recebi. Você vai ser desenrolado um monte de coisa. Deus vai te encher de dinheiro. Só para você ter certeza. Irmãos, a gente olha. Não sei você, mas eu não viajei por muitos países assim. Mas é cada orçamento que eu faço na internet, irmão. Consulta de passagem, indo, vindo, hotel. Eu mostro para a Viviane: olha aqui, amor, esse negócio aqui tá legal. Essa viagem para Grécia, ela fica me olhando assim. A gente olhando imóvel é a mesma coisa. E aí a gente vai, caminha, e é legal, né? A gente ouve dos irmãos: pastor, a gente precisa ir para um lugar maior, né? Eu digo: é verdade, irmão, vai dizimando, vai ofertando. O aluguel vence terça daqui. A gente sonha alto com os pés no chão. Dia 5, para você não esquecer. E no meio do movimento a gente vai indo e vai vendo. E foi na sexta-feira à noite, sábado, sexta, a gente estava no carro, fizemos alguns intensivos e é um roteiro muito específico que o Senhor tem dado em relação a olhar imóvel e ver, porque são características muito específicas. E eu saí dirigindo de um imóvel, não porque eu estava emocionado por causa do imóvel, mas a gente visita determinadas questões aqui dentro, que você olha e diz: Senhor, tanta coisa já aconteceu. E eu comentei com a Viviane enquanto dirigia e chorava, não necessariamente nessa mesma ordem. Amor, é o mesmo choro, é o mesmo sentimento, a mesma convicção de que tivemos antes de iniciar qualquer coisa em São Paulo. Então nós sabemos que o Senhor está nos conduzindo a esse tempo de exposição. E quando o Senhor nos coloca num lugar de exposição, naturalmente coisas a mais nos são exigidas. Não existe mudança de estação na vida de ninguém.
sem que necessariamente coisas sejam exigidas. E as exigências, irmãos, são para os íntimos. As exigências não são para os estranhos. Não é ninguém de fora, de outro planeta, de Marte, que vai fazer com que o relacionamento, o vínculo, o movimento em direção a determinados lugares aconteça. É com a gente mesmo. Não é ninguém que vai morar na tua casa lá e vai resolver a tua vida. Você precisa aprender a olhar no espelho e dizer: Senhor, se é comigo mesmo, pode vir, pode vir. E ouvindo algumas coisas nessa semana, compreendendo determinados movimentos, nós estávamos falando com um grande amigo que trabalha com preparação de atletas, e esse grande amigo estava dando alguns exemplos de questões muito práticas, dizendo: pastor, parece muito óbvio, mas treino é treino, jogo é jogo. No treino não tem a torcida, no treino não tem os holofotes, não tem as câmeras, não tem nada. No treino é no treino. Mas você descobre quando o cara é bom na hora que ele está de verdade, sob pressão, fazendo a coisa acontecer. É aquele que olha e diz: pode mandar a bola aqui para mim, aqui que eu resolvo, eu sei o que fazer com ela. Porque no treino a gente não está debaixo de uma pressão, e o resultado não são as conquistas, mas, falando da nossa fé, é a manifestação do aprimoramento do nosso caráter. É como se em meio a pressão, em meio a coisas, em meio a necessidades específicas, acendesse dentro da gente uma chama dizendo: pode mandar a bola aqui que eu vou dar conta. Pode fazer aqui, eu sei que está todo mundo olhando, que está tudo acontecendo, existem grandes expectativas sobre isso. Eu vou me movimentar. Por favor, aplique isso na sua vida. E não fique sempre à margem dizendo: estou treinando, estou treinando, estou treinando. Estamos em treinamento constante, mas é chegado o tempo em que a nossa movimentação precisa ser compatível ao nível daquilo que o Senhor está nos revelando. E esse nível de revelação nos conduz cada vez mais perto dele, com coisas extraordinárias acontecendo à nossa volta. E no meio de todo esse extraordinário, por favor, não perca a ternura, mas seja forte e seja corajoso, assim como aqui já foi orado nesse altar nesse dia. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 16. Tem um celular tocando aí, irmão, e é um Samsung ou um Motorola. Coloque seu celular no modo avião ou no silencioso. Os bebezinhos podem falar, não tem problema. Vai ter berçário na outra igreja, pastora Viviane. Eu ouvi falar que vai ter até um Starbucks lá, é verdade? Esses dias a gente foi visitar o meu sogro não estava bem, passou por alguns procedimentos, a gente chegou no hospital, tinha um Starbucks lá dentro. Eu olhei para a Viviane: não, pode ver o teu pai, que eu fico aqui esperando. Vai. Não, temos tempo. Tinha um Starbucks dentro do hospital, irmão. Que lugar, né? Vou ficar triste, né? Tomando um cafezinho. Como é que é o nome daquele que tem um... Esquece. A ideia. Graças a Deus, meu sogro está bem. Juízes capítulo 16, a partir do versículo 1 nos diz: e foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta. Repita comigo: prostituta. E entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite. E à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sob os ombros, e levou-os para cima,
até o cume do monte que está de frente a Hebrom. Vai lendo. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Pode deixar aqui mesmo, por favor, nesse texto. Nos versículos anteriores, você lê que há algo muito específico sobre uma característica de Sansão. Sansão, se você não conhece a história, por favor, leia o livro de Juízes. Para quem gosta de histórias de aventura e super-heróis, você vai se identificar muito com o que esse livro comunica. E esse livro comunica coisas muito expressivas sobre pessoas importantes, pessoas relevantes, pessoas que tinham na sua movimentação uma atribuição do céu muito específica relacionada ao povo. Ou seja, quando o Senhor levanta Josué, sucessor de Moisés, em seguida se apresentam então os juízes, que dão o nome a esse livro. Esses juízes eram diferenciados. Por serem diferenciados, eles tinham algo muito específico em relação à autoridade, ao que faziam e como faziam. Como faziam era uma questão de produtividade. A forma que agiam em relação ao seu entorno é o que denunciava de fato o que acreditavam manifesto. A gente para e pensa em resultado. E resultado é uma coisa que nos coloca sempre numa condição. Parece que se eu não estou dando resultado, se não é o tempo da maior produtividade da minha vida, eu estou arrebentado e não valho para nada. Desconsiderando o fato de que os resultados perante o Senhor não são computados para todos de igual forma. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não enxerga, o Senhor não tem somente uma visão periférica, um tanto que limitada acerca de alguém. O Senhor tem uma visão que adentra no íntimo, no interior de cada um. E essa visão faz com que haja uma denúncia, uma exposição sobre o que significam essas pessoas de verdade. Porque o Senhor conhece cada um por dentro. A gente tenta colocar as pessoas num lugar de uma leitura máxima, que aponta, eu sei o que fulano pensa, o que fulano fez, como fez, da forma que fez. Mas isso sempre será superficial. Aprendi com o meu pastor. Existem coisas relacionadas a indivíduos no que aponta a intimidade. Preste atenção. Somente o seu travesseiro, o seu cônjuge e o Senhor têm total informação sobre alguém. Somente. Ah, pastor, não, mas fulano falou para mim. Dificilmente você arranca a verdade de uma pessoa. Dificilmente você arranca a real intenção do coração, porque é um nível de detalhamento tão grande que precisa somente o Senhor, na sua bondade, acessar para dar um extrato perfeito do que isso significa. Você está vendo um juiz, um homem diferenciado, e aos magistrados presentes sabe o que significa o status de juiz. Nesse caso, eram aqueles que instruíam, protegiam, apontavam direção, julgavam literalmente questões entre o povo. E a inclinação de Sansão, com todo o seu poder e senhorio, estava limitada à prostituição. Quando você vê o texto, você pensa, mas que história é essa? Um homem forte, um homem de Deus, um homem com autoridade, um homem incumbido, nascido para isso, separado por isso, desde o ventre da sua mãe. A sua mãe tem uma história extraordinária acerca disso, e esse homem tinha uma inclinação em si, que naturalmente denunciava o desleixo com aquilo que fazia. E o desleixo com aquilo que se faz é que coloca um prumo literal sobre autoridade e poder. Poder pelo que se institui, autoridade pelo que se manifesta. Entre as duas coisas sempre fica uma brecha ou uma lacuna de acesso. Essa brecha, essa lacuna de acesso é que faz com que muitos caiam, é que faz com que muitos se percam, é que faz com que muitos tenham em si
um movimento de fragilidade exposto, ora aos olhos de muitos, ora restrito à sua própria casa, à sua própria história. No meio disso, você vê que num primeiro momento, ou no momento costumeiro, sempre que ele se inclinava à sua própria queda, ele manifestava a sua força de uma maneira estrondosa. Era um homem que carregava uma porta de umbrais de uma cidade que não era pequena, e fazia isso dando risada de todos à sua volta, como quem diz: olha, por pior que seja a minha fragilidade, por mais horrível que seja o meu comportamento, eu tenho força suficiente para superar tudo isso. Parece que viver num ambiente de superação faz com que a gente vá superando coisas que você já deveria ter pacificado. Ou seja, se eu encontro uma medida específica de uma movimentação, de uma característica que Deus me deu, eu não devo ficar lutando contra isso. Eu preciso encontrar uma sintonia da qual eu não precise ficar arrancando portas e seus umbrais e as expondo em cima do monte, só para dizer que eu sou forte e maior do que a minha queda. A carne que é fraca não é uma licença para o erro. A inclinação ao pecado não é uma carta branca para você pecar. A graça de Deus não é um documento que oficializa a tua capacidade de fazer a coisa errada, porque Deus vai te perdoar e até aqui você tem permanecido. Pense comigo. O quanto de energia que se gasta para arrancar umbrais de acesso, portais de acesso, para permanecer, para afirmar a sua própria identidade, é o que você deveria estar gastando em outras coisas. Paginando a vida de verdade, dizendo: eu não quero mais viver isso, é minha fragilidade, eu não quero ficar buscando afirmações públicas só para dizer que eu posso, que eu continuo, que eu consigo continuar vivendo a vida dessa forma, porque é cruel. Movimentos que nos empurram a ficar sempre se explicando, tá vendo, eu consigo, tá vendo, eu consigo. Mais cedo ou mais tarde, dá errado. Mais cedo ou mais tarde, a gente se perde. Parece que encontraram na fragilidade dele uma mulher segundo características que lhe agradariam. Irmãos, a diferença entre uma pessoa usada pelo diabo e o próprio diabo é que o próprio diabo, na sua afeição, não é atraente. A mulher é. Pastor, mas pecar é horrível. Se fosse horrível, ninguém pecava. Pastor, pecar é uma coisa tenebrosa. O sangue de Jesus tem poder, pastor. Pecar é bom. E não venha com o papinho de crente dizendo: não, pastor, pecar não é bom. É bom. E geralmente é uma setinha, uma flecha, que vai lá aonde você sabe que mais cedo ou mais tarde a casinha vai cair. Homens perceberam isso, que estavam em um ambiente de guerra, militando batalhas históricas com esse chamado Sansão. E então apontam a sementinha do mal e fizeram uma proposta de persuasão. Repita comigo: persuasão. Há quem diga que a Anitta é um movimento absurdo em relação à sexualidade. Irmão, você não sabe o que era eu com 13 anos, 12 anos, assistindo Domingo Legal no domingo, com um prato de macarrão com maionese na minha frente, vendo todos aqueles absurdos ali do Gugu. Os novinhos não entenderam nada. Como é que era a musiquinha do Satanás? Bumba, 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 e nananana. E a gente com macarrão. Domingo! A Anitta é fichinha. A Anitta só tem internet só. Porque o que rolava no Domingo Legal, na década de 90, irmão, eu fui bombardeado. Era de míssil. Era horrível. A letra das músicas hoje são tudo santinha. Não vamos ficar com esse papinho para os adolescentes hoje. É, porque na minha época era diferente. Não era. Era horrível da mesma forma. Uma inclinação a uma sexualidade é uma coisa tenebrosa. E nós lá com o prato de macarrão.
fritando a cabeça. Isso é muito antigo. Persuasão. Persuasão. Aprenda a convencer pessoas. Aprenda através de técnicas a persuadir um ambiente e fazer com que as pessoas se inclinem àquilo que você está falando. Parece que é uma força humana que se impõe acerca de uma linguagem e faz com que gente acredite em determinados conceitos. E a força não é um movimento do céu, porque não é nem força e nem a violência, mas o meu espírito, diz o Senhor. Um parâmetro de convencimento que encontra no acesso da expectativa, da fome, da sede que ele representa, uma sintonia perfeita, um encaixe perfeito. E esse encaixe perfeito é suficiente para fazer com que a gente acorde e saia de um ambiente de engano e comece a viver um ambiente cheio da presença, do qual nos faz nascer de novo e não só melhorar dia após dia. Voltando aos tempos atrás, parece que quem aceitava Jesus parava de fumar e parava de beber e já estava tudo resolvido na vida. Eu fumava e eu bebia, agora eu sou crente. Que legal, não cheira mais cinzeiro. Zerou o fiado no boteco, não chega mais em casa de madrugada. Poxa, que legal, que maravilha. Olha, colocou até uma camisa social. Parece que cigarro e bebida ficou tão pequeno, porque hoje o nível de corrupção é tão alto, e o diabo continua subornando e oferecendo as camadas de acesso que te destrói oportunidades de ganho. Moeda de prata não é um pagamento para Judas que traiu Jesus. Moedas de prata são pagamentos a tudo aquilo que corrompe, a tudo aquilo que serve para tentar te arrancar do propósito. Mas quando estamos inclinados ao Senhor e o nosso espírito já sendo ativado, conectado com tudo isso, parece que aquilo que nos rouba em algum momento vai nos levantar. A questão é: a que custo? A que preço? Qual o nível da conta? Qual o nível do problema que você vai ter que administrar nas suas madrugadas, porque você decidiu continuar esticando a corda até que ela arrebente, e logo você tenha que buscar o conserto de dar um nó, emendando duas pontas, e que Deus abençoe quem sabe fazer isso. Não sou bom com corda. Essa mulher recebe no meio disso, para o quê? Preste atenção. Como poderíamos o quê? O que está escrito aqui? É subjugado. É alguém que se prostra perante uma situação, perante alguém, perante um domínio, perante algo que é mal. Ou seja, o senhorio de Cristo perde um lugar. Um senhorio de Deus na vida do indivíduo perde o lugar. Porque a inclinação ao mal, a persuasão faz com que se dobre os joelhos a coisas que não era para se dobrar. Era para se manter em pé, intacto. E aí você se vê, às vezes, dobrado, sujeito, arrebentado no meio de uma situação que não era nem para você estar lá. De verdade. Esse lugar é totalmente espiritual. Esse amarrá-lo é uma trava na vida, literal. Literal. Continua em ciclos, não se avança. Essa aflição vem de um flagelo, de um sofrimento provocado por causa de uma brecha. E no meio disso, parece que a paga ou o salário daqueles que promovem isso é amplificado, porque cumprem a vontade daquele que mata, que rouba e que destrói, a saber, o inimigo de nossas almas. Próximo. Disse, pois, Dalila a Sansão. Ela já está em curso, já está em pleno voo. Declara-me, peço, de que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão, se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos que ainda não estivessem secos,
então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Pode deixar aqui. Parece que não basta pisar na lama. É bom rolar de um lado para o outro, flertando com a lama. Parece que não basta dar um passo em direção ao equívoco. A gente precisa aprofundar esse equívoco. Querendo se equiparar a qualquer um, por favor, perceba-se. Você não é qualquer um. Você não serve para esse negócio de qualquer um. Você não serve para essa identidade que se compara a todos. A Viviane um dia pregando aqui, ela falou uma coisa, eu fiquei olhando e disse, meu Deus. Ela conta uma história que na adolescência, quando ela usava de argumentos sobre sair e ficar um pouco mais na casa dos amigos ou passar em determinados lugares, o meu sogro, um homem muito íntegro, muito correto, glória a Deus pela vida dele. Ela dizia, pai, mas todo mundo vai estar lá. E ele respondia, você não é todo mundo. Você não é qualquer uma. O negócio com você é diferente. Aí coloca não só um freio psicológico, mas ativa no espírito aqueles depósitos que estão nos céus. Depósitos sobre mim e sobre você, como aquele arquivo. Os que trabalham com empresas, da época do arquivo morto, aquele arquivo fichário, por ordem alfabética, você puxa aquela gaveta, você vai até onde está o teu ficháriozinho e diz, Senhor, está aqui o que o Senhor escreveu sobre mim, libera sobre mim a minha identidade. É isso que buscamos no Cristo. E aí quando você se equipara a todo mundo, ou faz inclusive brincadeira, mais cedo ou mais tarde você vai ser nivelado em um lugar, um modelo que não é o seu, que não tem nada a ver com você. E aí você fica frustrado, porque está vivendo uma vida que não é sua, uma rotina que não era para você ter, coisas que não era para você acessar, uma vida que não era para você viver, e no meio disso, tudo à sua volta declina. Por favor, continua. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vegas de vimes frescos que ainda não estavam secos. E ela, e quem? A dita cuja, estava ali, à espreita. Era a receitinha para derrubar o Sansão. Pode passar. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas dos vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Interessante sobre esse texto, porque aquela impressão de vou renascer, vou surgir das cinzas. Você já se perguntou por que você virou cinza? Você já se perguntou por que... Já se perguntou qual foi a... Ah, pastor, mas eu estou renascendo depois dessa situação. Que situação é essa? Volta ao capítulo. Volta um ano, volta 6 meses, volta um tempo que for necessário. E por favor, sempre procura o motivo da inclinação. Talvez você queria algo que não era seu. Talvez você esperou coisas nas pessoas que não eram aonde esperar. Talvez você caminhou por um trilho e gerou nisso um montante de uma ansiedade, de uma guerra que nem era sua. E aí ao ir se metendo e comprometendo, bum! Aí agora diz, agora o Senhor está me levantando, pastor. O Senhor está te levantando porque você mesmo mergulhou de cabeça lá na pedra. E não era para ser. Se fazer livre dessas amarras não é ficar celebrando quantas vezes você conseguiu ressurgir na vida. Mas qual o maior tempo que você conseguiu se manter num lugar estável, sem ficar clamando a necessidade de renascer ou ressurgir em meio a atropelos? Olhe para quem está do seu lado e diga, ame o pastor, ele é gente boa. Próximo. Então disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim. Aí o diabo fica reclamando que você está mentindo para ele. Ei, a gente não tinha um acordo? Você entra com a barriga, eu entro com a faca. Na hora de dar a facada, você deu aquela desviada, que nem o meme da internet, e o diabo vai dizer, cara, tamo junto. Vamos viver esse tamo junto. Eu dou a espadada, você só segura aqui que tá tudo certo. Aí você fica flertando com o errado. E o diabo dizendo, mano, nós somos irmãos, cara. Aqui, porque daí vier. Você veio com mentiras.
Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. A receitinha do bolo para te destruir. Só você tem. Ah, pastor, mas o diabo sabe. Ele fica só aqui. Mas quem sabe onde é que é o motivo da derrocada é você. Tem que ficar pesquisando. Tem que ficar provocando, perguntando. Próximo. E ele disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, exigente, meu irmão, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. A inclinação em ser qualquer um parece que continua. E vira. Então Dalila tomou cordas novas e amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior, e então as quebrou de seus braços como um fio. Próximo. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Mais uma vez flertando sobre a verdade que Sansão carregava. Pois agora com que poderia ser amarrado? E ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço da teia. Sei lá o que é isso. E elas, depois vai no dicionário, irmão, me ajuda. E elas as fixou como uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Próximo. Então ela lhe disse: como dirás? Tenho-te o quê? Ah, irmão. E você achando que o diabo te odiava? E você achando que não? E não, irmão, o diabo canta para você assim: eu não vou negar que sou louco por você. Rola uma declaraçãozinha. Rola um flertezinho bem legal. Aí você se sente parte de uma outra comunidade. A comunidade do Satanás, do amor que envolve. E aí você se vê abraçado por uma causa que tolera toda a tranqueira da sua vida. Te enfia uma graça barata, goela abaixo, e você diz: é nisso que eu acredito, é nisso que eu acredito, pastor. Eu não acredito no que o pastor Israel fala, que o pastor Israel, né, eu gosto mais de viver assim, né? Uma igreja de parede preta até vai, mas uma palavra dura não. Aí te convido para entrar num grupo de WhatsApp, porque lá a graça, né, supera qualquer coisa. Não, pastor, mas lá todo mundo se tolera, todo mundo é tolerante, todo mundo é... Não estou falando de intolerância em relação ao indivíduo, eu estou falando de intolerância em relação às próprias pessoas. Quer aprender um segredinho? Quer viver uma vida mesmo de verdade no Senhor? Seja extremamente rigoroso com você. Com você. Com você, o negócio é com você. Não é com o teu parente. Não. Com o carinha lá. Aquela mulher que você não vai com a cara. Não é isso. É com você. Rigor. Em relação aos outros, seja tolerante. Não corrompa seus princípios, mas seja tolerante. Com nível de amor, um nível de graça, um nível de intencionalidade. Agora, com você, não pega leve não. A inversão disso você vê no resultado do relacionamento. Extremamente tolerante consigo. Não, mas comigo pode. Comigo não tem problema. Comigo está tudo certo. Comigo está tudo certo, não tem problema nenhum. E com o outro? Aquele lá é mentiroso. Aquele lá não vale nada. Aquilo não vale a água da salsicha. Aí você começa a identificar níveis de condenação em relação aos outros. E você vai só afrouxando, vai só entregando, vai só deixando com que a coisa siga. Aí você não entende nada do que significa esmurrar o próprio corpo. Você quer esmurrar o corpo do outro. O outro é o alvo do teu espancamento. Agora o teu corpo não. Meu corpo está de boa, está tranquilo. Níveis de tolerância. O Satanás te ama. Faz coraçãozinho para você. Responde com aquele emojizinho com um coraçãozinho no canto da boca, assim, só para dizer tamo junto. Está ali. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba. O diabo está reclamando, mano. O diabo tem crise existencial acerca de você. E não contou o segredo da tua grande força. Próximo. Importunando o tempo todo. Tem coisas que se consegue pelo tanto que se importuna.
É aquela batidinha, toque, toque, toque na porta. É aquela goteira na cabeça. É aquele pensamento que não sai. É aquela ansiedade que está no entorno. É só o diabo te convidando para dar uma voltinha. Sansão sendo importunado o tempo todo. Ela o cansava dia após dia. Ficando ele o quê? A ponto de... Você está cansado, irmão? Está complicado? Talvez você anda flertando com o que não devia. Próximo. Por isso ele lhe contou o segredo. Se entregou. Não resisti mais. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele. Pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto outro homem. Ou seja, o qualquer um tem um termo na minha vida. E esse qualquer um é isso aqui que me faz ser do jeito que eu sou. Forte e corajoso. Próximo. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, ou seja, recebeu pelo seu serviço, fazendo-o dormir no seu colo. Preste atenção. O descanso do Senhor é perfeito. A vida com o Senhor é uma vida perfeita, verdadeira, mas perfeita. O diabo tenta envolver as pessoas num verdadeiro aconchego, para que ela sinta então nesse envolver um lugar de descanso. E você vai ver que esse descanso, esse sono de Sansão, ele acontece desde os primeiros flertes. Desde quando não era Dalila, era outra mulher. Sempre vai haver esse termo. Ele dormia, acordava, resolvia, corria. Os inimigos corriam. Dessa vez, dormiu no colinho. Com isso, chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Ela cortou o cabelo dele? O que o texto está dizendo? Uma mulher tem uma autoridade, um poder sobre o homem, para arrancar dele aquilo que ele tem como autoridade na sua vida. Pela sua persuasão, ela consegue encontrar todos os caminhos, mas na hora da execução, para que essa autoridade seja roubada, precisa de um outro homem, porque poder não tem suficiência para roubar o sacerdócio. Outra autoridade sim. Sansão teve seus cabelos cortados. Um outro sacerdócio consegue esse senhorio. Lembra do texto anterior? Para que a gente consiga ser o senhor dele, precisaria ser alguém que tivesse esse governo na mão. Embora eu faça essa leitura no âmbito profético, por favor, compreendam. Mulheres têm poder, homens têm autoridade. Entre o poder e a autoridade, um equilíbrio perfeito para a ascensão ou a queda. Nisso, somente quem compreende o poder do Espírito administra essas questões, a fim de viver um evangelho equilibrado e convicto dentro da sua própria casa. Você está me entendendo? Cortaram então os cabelos dele e assim começou a o quê? Subjugá-lo. E a sua força se foi. Parece que é um clamor absurdo. Como a sua força se foi, pastor? A força continuava ali, mas a sua autoridade, no automático, basta um telão de LED, uma iluminação adequada, um som perfeito, um instrumental, músicas, partituras, excelência, vozes. Você consegue fazer um grande aparato. Aqui em Interlagos está acontecendo um grande movimento acerca de música, de outras atrações. Não precisa ter unção para fazer isso. Agora, para transformar ambientes, determinar sentenças, estabelecer altares, guerrear guerras que valem a pena, não basta só a força física. Precisa de uma autoridade plena que se manifesta em favor dos seus e em favor do território.
Davi, quando expressava: Senhor, faz o que tem que fazer, mas não afasta de mim teu espírito. É como se aquele franzininho chamado Davi tivesse em toda a sua coragem, em todo o seu movimento, em todo o seu histórico de conquistas, um espírito que lhe afirmava, e tendo convicção de que uma vez que esse espírito se afastasse, naturalmente ele perderia toda e qualquer guerra que viesse à sua frente. Quando a força o deixa, pode passar. Ela então chama: Sansão, os filisteus estão atacando. Será que o diabo não percebe quando a autoridade vai embora? Será que é uma percepção? Eu acredito que esse texto está nos ensinando muito. Sabe quando Paulo fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos? É porque busca nessa manifestação um referencial. E quando encontra a manifestação de um filho de Deus, naturalmente se sujeita ao que essa manifestação significa. Agora, enquanto ela não encontra a natureza, a criação, esse referencial, ela continua clamando, embora muitas pessoas estejam transitando no mesmo território, não se encontra nesse território o necessário para que aconteça a transformação. Nesse momento em que a autoridade foi embora, todos os níveis e camadas de defesa vão por terra. E quando eles vão por terra, naturalmente há um acesso, um verdadeiro rolo compressor. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes, ou seja, vou renascer do meio dessas cinzas. E quando ele se apresenta num auto-livrar-se, ou seja, eu sei como tratar essas minhas mazelas, a minha fragilidade, ele mesmo havia sido cauterizado na sua compreensão. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Chega uma hora que você vai levantar e renascer. Na hora que você levanta, você vê que o teu vigor já não é suficiente. Por causa do índice de repetição, o índice de problemas, o índice de dificuldades, o índice de entrega, o quanto você flertou, chegou num determinado momento em que já não foi suficiente. Próximo. Os filisteus o prenderam, furaram os seus. Cauterização espiritual, perca de autoridade, relevância, faz com que a sua visão seja cessada. É como se perdesse a esperança. É como se perdesse a relevância do logo ali. É como se perdesse a certeza no coração de que tudo vai se resolver, tudo vai ficar bem. Você perde o referencial de vista. Pastor, mas a fé existe não pelo que se vê, mas pelo que se sabe. Sim, mas era um homem sem autoridade e sem relevância, ou seja, no seu encargo como juiz, assim também tendo um encargo como um profeta, carregava em si algo cauterizado, pois já não podia dar direção aos outros. Quem dera para si mesmo perdeu o brilho, a autoridade, e por ali ficou subjugado a um povo. Prenderam-no com algemas de bronze, colocaram nele, limitando as suas mãos, limitando os seus pés. As mãos é o que se faz, os pés é como se faz. Todo movimento e todo fazer se perde, e uma vez perdido nos seus pés e nas suas mãos, o puseram a girar um moinho na prisão. Pode deixar o texto aqui mesmo. E esse moinho, enfim, para que serve moinho, irmão? Produzir alimento, né? A sua queda virou alimento e nutrição para os que o perseguiam. E esse é o cara mais forte da Bíblia. Esse é o cara mais poderoso. Perdeu porque flertou com o que não devia flertar. Não proteger a área de nossa vida onde se é mais vulnerável ao pecado é correr riscos. Geralmente se finge demência e não se trata. Se finge ser qualquer coisa e não se age. Deixa passar.
Deixa acontecer, deixa ir adiante, tudo isso vai seguindo. No meio disso, precisa encontrar sobriedade em meio ao caos, mas fica buscando essa sobriedade, não encontra paz em nada que se vive, porque a sua visão está afetada, suas mãos estão amarradas, seus pés estão travados, não consegue produzir e ainda se tornou alimento para o inferno. No meio dessa leitura, se identificar o ponto fraco faz uma parte de um caminho essencial para compreender como os próximos passos serão dados e como essas algemas vão cair por terra. Afinal de contas, sair de uma situação de prisão é o objetivo de todo aquele que está preso, porque se não for esse o objetivo e essa a situação de remissão tão almejada no coração, me perdoe, se acostumou a viver na cadeia e na prisão e entendeu que barulho de algemas, mãos travadas, pés corrompidos fazem parte da sua existência. Isso é uma mentira do diabo. Assim como quanto que ele te ama e quer flertar com você e negocia com você partículas do seu caráter, partículas do seu entendimento, para que você vá corrompendo, cauterizado pelas suas emoções, pela sua história familiar, vivendo isso dia após dia, ano após ano, entendendo que essa é a vida que Deus tem para você. Não é a vida que Deus tem para você, querido. O Senhor te envolve em cordas de amor e não em algemas. O Senhor te quer produzindo para o reino e não sendo alimento para o inferno. O Senhor te quer enxergando com os olhos dele, com os ouvidos dele, com toda a intensidade que ele tem de depósitos na sua vida, e não te fazer escravo dos seus medos, das suas ansiedades. Você não serve para isso. Você não é qualquer um. Lembre da palavra do meu sogro para minha Viviane: você não é qualquer um. Você não é igual a todo mundo. Isso não te serve, não combina com você. Você fica feio desse jeito. Agora, brilhar assim como Cristo é um objetivo. Não flerte com o pecado. Por favor, você tem um ponto fraco? Essa não é a sua bandeira. Seu ponto fraco não é a sua bandeira. A sua bandeira é Cristo. A sua bandeira é Jesus. E sobre o ponto fraco, por favor, monte guarda, fique atento. Mateus capítulo 26, 41 diz: vigiai e orai para que não caiam em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. A carne que é fraca, irmão, beleza, está tudo certo, ela é fraca mesmo. Mas você entendeu o que o texto diz? A ênfase não é a inclinação à carne. A ênfase é o quanto que o espírito está preparado. E está aí dentro de você. Quando você recebeu o Senhor na sua vida, houve uma fusão, e nessa fusão o espírito está aí. Entristecido, muitas vezes, mas está aí. Como que você dá ênfase a isso? É fazendo com que o Espírito tenha a autoridade e a governança sobre a sua vida. De uma vida que se sujeita ao Senhor e não fica procurando fórmulas de viver uma vida que não é a vida de Deus. E existem duas vidas sim. A questão é qual que você vai querer. Para que lado que você vai. Você precisa encontrar pessoas de Deus para entender que confissão é necessária. Você precisa ter amigos de intercessão, amigos de oração. Você precisa conversar com pessoas que você possa apresentar a sua deficiência e dizer: olha, eu tenho um problema, mas por favor não faça isso por emoção ou com qualquer um. Faça isso com quem o Senhor te apontar, mas tenha isso como um caminho, um primeiro passo de libertação. Alguém saber de verdade aonde que o teu sapato aperta. Chega perto, irmão. Não foge não. Caminha de verdade. E não fique flertando. Não fique flertando. Foge. Se torna um covardão. Na área do flerte e da queda, você é um covarde.
para que no meio dessa fraqueza, desse reconhecimento, se estabeleça níveis de autoridade naquilo que você vai bem. Não fique fazendo coisas que você precisa se justificar o tempo todo. Isso arrebenta com você. Sabe o que a religião fez com isso? Ela definiu a Assembleia dos Santos, onde um monte de gente com autoridade na vida, porque vive uma vida santa, subjuga quem é pecador. No mínimo, esses não entenderam nada, porque não sabem ainda a autoridade estabelecida por Deus para se tornar fundamento e base para quem não tem. Ou seja, não é a acusação do dedo na cara, a exclusão da mesa, a exclusão da ceia que trata, mas sim a capacidade de transferir um coração com uma graça, um nível de autoridade que um dia transformou a própria vida e fez dessa transformação da própria vida combustível e alimento, não para o inferno, mas para aqueles que mais precisam. Quer entender o que é um homem de Deus? Ele se esvazia na sua estatura de autoridade, se conecta no nível de quem mais precisa, abraça, acolhe, segura pela mão e diz: vem cá, eu quero te mostrar níveis mais altos, coisas mais profundas, porque nelas eu tenho procurado viver, e eu quero te ajudar a sair dessa situação de queda, a sair dessa situação de problema, porque eu sei o que Deus me confiou, não só uma vida que por mim mesmo é suficiente, mas uma vida que se desgasta, que queima igual uma vela, para que outros sejam iluminados. Autoridade e santidade não é um motivo de acusação ao que acontece à sua volta. Lembra? Rigor consigo mesmo, tolerância com o que acontece à sua volta. Agora, por favor, seja um tolerante operante. Acesse pessoas. Acesse o coração dessas pessoas e faça com que esse acesso produza coisas extraordinárias, ativando o seu espírito, o espírito daqueles que precisam para o cumprimento do propósito. Você está me entendendo, irmãos? As três coisas que Cristo denuncia através de João lá no livro de Apocalipse. Você lembra do início nas cartas que são registradas? Ídolos, governo de Jezabel, nicolaítas. Quando você pega isso, você entende de doutrinas de comportamento. As três doutrinas de comportamento têm a sexualidade como base. Está enrustida, está infiltrada, está lá dentro. No meio da sexualidade você sempre encontra uma erotização que mantém a vida ativa e acesa por coisas que já não deveriam ser. Um assunto que deveria ser pacificado acaba se tornando pujante, te fazendo se mover, te fazendo caminhar. E a erotização, irmãos, não tem a ver somente com o sexo, mas com tudo aquilo que tem a ver com um desejo. Vive-se atrás de algo, achando que rodando igual um esquilinho naquela rodinha dentro da gaiola é a vida. E essa não é a vida que o Senhor tem para você. Por favor, saia disso. Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 15 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por... Cuidado com o nível de tentação que você está vivendo, dizendo: o Senhor está me... Não. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Ou seja, a coisa está aí dentro, sendo por este arrastado e seduzido. É um apontamento muito claro. E esse apontamento faz com que essa exposição das chagas às vezes sejam debitadas de uma conta que você acha que você tem no céu, para colocar no Senhor a culpa. Agora, por favor, compreenda. Você foi chamado para fazer a diferença, e disse: eu não duvido, e não estou aqui balançando o coqueiro para você dizer: nossa, que palavra poderosa, como eu sou importante. Mas existem coisas de Deus na sua vida, que se você não se posicionar, elas não vão acontecer. E não tem a ver só com a sua vida profissional. Sansão
é uma exposição clara de Sansão, pequeno sol, ou aquele que brilha, ou aquele que é como o sol, se tornou alguém sem brilho algum. E isso não aconteceu por causa das suas obras, porque ele tinha grandes feitos. Aconteceu por causa da queda do seu caráter. Sabe o que é caráter? É o resultado a ser aferido. O resultado por si só de coisas que você faz não vão te justificar. Mas o seu caráter, a sua índole vão. Porque nisso existem níveis que se conectam inclusive à salvação, ao acesso ao coração de Deus, que faz com que isso valha a pena. Um dia, lá em Santa Catarina, nós estávamos, eu e a Viviane, mudando de casa, e eu fui aqui é Enel, né? Lá é a Celesc. E eu fui no banheiro. Uma fila, nunca vi tanta gente no lugar de atendimento, nada diferente. Quando eu chego naquela unidade de atendimento, que atendia toda a região, eu vou no banheiro e dou no interruptor, não tinha luz. Aí um banheiro daquele tamanho enorme estava sem luz. Sansão era um provedor de luz, no seu nome e no seu ofício. Pastor, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Uai, eu fui num lugar que fornece luz para a cidade inteira e no próprio banheiro não tem luz. Você já deu no interruptor em alguma área da sua vida, irmão, e você mesmo e nada? Você já bateu o disjuntorzinho, não aconteceu nada? Sabe o que é o mais estranho? Às vezes você vai e abraça uma pessoa, você ilumina e trata aquela pessoa, ela sai abençoada, e você continua na mais plena escuridão. Sabia que ministério não é retirado? Ministério não é retirado. Ministério permanece. Está em pecado, está em erro, está mentindo. Está vendo 10 pessoas com R$1.000 aqui no meio da igreja. Desgraçado, está mentindo. Seus mentirosos, profetas de ocasião. Mas dentro dele está podre. Está podre. Está podre. Que em nome de Jesus, no teu painelzinho de disjuntores na sua existência, cada vez que você bater num disjuntorzinho daquele, você encontra a luz, é para você, é para os outros, para a tua casa, para a tua família, e não fique mais vivendo de desculpas. Ai, pastor, mas ninguém está nem aí mesmo, é por isso que eu pequei. Mentira do inferno na sua vida. Trate com isso. Trate com isso. E não fique olhando para o passado. Parece que a gente entra num lugar de olhar para o passado e fica olhando para o passado e filtrando o que é, o que não é. Você sabia que quando você olha para as estrelas, quando você olha para o céu, quando você olha para o sol, você está olhando o passado? Sabia que a luz do sol, numa velocidade mínima, para que você perceba ela visualmente, ela demorou 9 minutos para chegar aqui? O que você está vendo está 9 minutos, ou seja, você olha para o passado. A estrela mais próxima é em torno de 4.000 anos que a luz foi gerada lá e você está vendo ela aqui. Parece que quando Jesus, no meio da sua ascensão, aqueles que estavam à volta ficaram olhando para os céus procurando uma resposta, e aqueles homens se colocaram ao lado dizendo: por que você está olhando para o céu esperando alguma coisa? É como se dissesse: enquanto você ficar olhando para o passado, ficar olhando para trás, você não vai enxergar o que o Senhor tem na sua vida. Não permita que o seu olhar fique cauterizado, porque senão você vai ficar procurando estrelas, romantizando coisas que deveriam ser práticas, e a fé é algo prático. A fé não é uma mentira. Viver por fé é mais do que uma distração. Daniel capítulo 2, versículo 3 diz: aqueles que são sábios reluzirão com o fulgor do céu, e aqueles que conduzirem a muitos à justiça, juízes, prumos, serão como as estrelas para todo sempre. Pastor, mas não é para ficar olhando para o passado? Preste atenção. Os seus feitos vão ecoar para aqueles que no futuro vão procurar referenciais familiares e dizer: quem era o meu avô, quem era meu bisavô, o que fazia da vida. Não, ele ficava só olhando para as estrelas e romantizando. Não, era alguém que profetizou, que se posicionou, transformou a sua história, a sua casa, e não ficou mais de caminhozinhos aleatórios para pacificar a existência. Por favor, compreenda.
inclusive num ciclo de queda. Coloca aqui para mim, filho. Juízes 16, 21. Há um caminho que numa espera de consciência. Pode passar o próximo. Entre a queda, o cabelo de sua cabeça, aquele que perdeu a autoridade pelo que se entregou e confiou, começou a crescer de novo. E o desfecho da história você sabe. Logo ele se posiciona e mata mais homens com a sua morte do que com a sua própria vida. Quer ser produtivo? É um tempo de morrer para si mesmo e encontrar nisso a autoridade de uma vida que se entrega, de uma vida que vive para o Senhor e já não flerta com o mal, corrige o caminho, se posiciona e já não quer mais ficar correndo riscos por aquilo que permeia a sua fragilidade. Eu gostaria de orar com você nessa manhã. Em seguida dessa oração nós já vamos estar ceando, irmãos, porque você não nasceu para ser provedor de alimento para o inferno. Você nasceu para nutrir a sua casa. Apaga essa luz para mim, filho, por favor. Você não é alimento do inferno. Você não alimenta demônios. Não deve mais alimentar demônios com seu comportamento. Não alimente mais demônios com seu comportamento. Não alimente mais o inferno com seu comportamento. Chega disso. Pastor, como é que eu saio disso? Você para de pecar. Como é que eu fujo disso, pastor? Você para de flertar com o inimigo. Mas como é que eu não vou conseguir sozinho? Aprenda a confiar o seu coração a pessoas. Vamos adorar ao Senhor.